Você, enquanto professor, você sente que você não pode errar, que você não tem o direito de errar e nem de desistir? Sou Mariana Maria, professora, escritora e terapeuta. E este tema é um dos temas em que eu abordo no livro em que está sendo gestado, sobre as inquietações, né, da sala de aula, sobre a ótica de quem está ali todos os dias na sala de aula. E esse livro que está sendo gestado, uma das inquietações é exatamente essa, né, sobre o não direito ao erro. Desde quando eu entrei na sala de aula, comecei a estudar, eu percebi que depois que terminou meus estágios e eu comecei a assumir, né, algumas salas de aula, mesmo ali, né, tipo, sendo estagiária, mas já sendo professora daquela sala de aula. Eu já percebi que eu precisava saber exatamente tudo. Como se 3 anos me desse todo um catálogo sobre como lidar com o ser humano e com todas as nuances do ser humano. E como se isso fosse suficiente para mim ter uma inteligência e uma sabedoria emocional para lidar com tudo que acarreta na sala de aula. Esse não direito ao erro, eu percebo que é uma das coisas que mais nos machucam. Porque a gente precisa mostrar que a gente é forte o tempo todo. Sabe, você precisa ser forte. Se você desiste de alguma coisa, ou se você tá mais quieto na sua, né, por N motivos de cansaço, exaustão ou problemas pessoais, não pode. Parece que a máscara que você coloca, né, na sociedade enquanto professor quando você vai para a sala de aula tem que ser sempre vigorosa, ativa, e você sabe de tudo. Você tem que saber de tudo, lidar com todas as situações. Gente, é como se viesse um sobre-humano sobre você. E você, enquanto professor, você consegue lidar com tudo de uma força, com uma força, e nada te atinge. Nada pode te atingir. Você sente isso? A sociedade está mudando, as crianças estão vindo com diversas questões. Nós estamos vendo famílias que estão permissivas demais ou que elas estão segurando demais as suas crianças com muito medo, com uma autoproteção exacerbada. E a gente fica no meio de tudo isso. E sabe, a única coisa que parece que não muda são as estruturas do sistema. Eu vejo que na educação básica, né, das crianças menores, muitas coisas já foram caminhando. Muitos pensamentos novos estão chegando sobre o olhar da infância, né? Que a gente não tinha esse olhar do que era criança, do que era infância. Mas a gente precisa evoluir, a gente não pode ficar patinando num lugar só. E com todo o tempo, tem mais de 17 anos na sala de aula, né, gerindo uma sala de aula, parece que a gente sempre tá patinando, sabe? E aí tudo muda, só que as exigências são as mesmas. Qualidade de ensino em uma sala cheia, né? Por exemplo, crianças de 4 anos, uma sala até de 24 crianças. Se você está numa sala dessa, se você faz parte de uma sala dessa, você sabe que a qualidade real, né, que a gente sabe que poderia ser, ela não vai ser, não é suficiente. Uma sala dessas e num sistema burocrático, você começa a olhar as crianças como número, como número. Eu lembro que lá no início da minha carreira, né, o que eu aprendi sobre educação infantil? Que a brincadeira, ela ensina, não é? Você que é da educação básica, você que está aprendendo, que a educação a gente ensina pela brincadeira, pelo lúdico.
O corpo, tudo passa pelo corpo. Quanto menor a criança, mais corpo, mais experiências sensoriais vai ser importante para ela ter. Porque isso vai fazer com que ela adquira novos pensamentos, ela comece a olhar o mundo é, cada vez mais curiosa e aprendendo cada vez mais. É o corpo, a experiência, a vivência. E aí estava eu lá brincando de esconde-esconde, de pega-pega, de balança-caixão, enfim, brincadeiras, né, até antigas, e que eu amava fazer com as crianças. Eu estava ali presente, eu estava na minha presença e trazendo uma ludicidade para as crianças, né? Permitindo que elas sentissem tudo aquilo no corpo, toda a aprendizagem passasse pelo seu corpo. Aí uma vez chegaram em mim, né? E era um momento em que uma nova apostila ali estava sendo vinda para as crianças. Era uma apostila bem legal até. Mas essa apostila, antes da criança sentar e ela fazer seus desenhos, deixar as suas impressões, precisava passar primeiro por onde? Pelo corpo, pela brincadeira, pela experiência. É isso. E aí me chamaram de canto e falaram: olha que legal que você brinca com as crianças. Que ótimo. Mas você tá dando conta desse material? Você tá dando conta, né, dessa apostila? Se você não estivesse brincando tanto, você estava dando conta. Você está atrasada com este material. Gente, aquilo eu levei como se fosse um soco no meu estômago. Porque eu achei que eu estava linda e plena. E, sinceramente, eu não entendia por que eu era a única que saía fora da sala de aula para brincar. Faz pouco tempo, tá? Faz pouco tempo. Então, ou seja, existem as ideias, entre ideia e o fazer, existe aí um espaço muito grande. E existe também a vontade também. Só que eu não entendia, né, a vontade e essa intenção, essa intencionalidade que você sabe que tem atrás da brincadeira, né? Então eu fazia sabendo o que eu estava fazendo. Eu sabia porque eu estava brincando. Eu sabia porque eu estava proporcionando momentos lúdicos de arte, brincadeiras. Eu não entendia porque que naquele momento, enfim, eu era a única que saía da sala de aula para brincar. Eu já tinha passado por outros lugares em que isso era exaltado. E ali não. Ali, na verdade, era como se, sei lá, como se fosse tempo perdido estar brincando e proporcionando brincadeira para as crianças de 4 anos. Lembrando, eu sinto essa porrada no estômago até agora. E aquilo foi me minando. Aí eu entendi. Hoje eu entendo aquelas colegas junto comigo. O desânimo, o porquê que elas estavam presas nas suas salas de aula. Porque elas já tinham passado, né, mais tempo do que eu, sendo ensinadas de que o registro, a lápis, a caneta ali das crianças, a parte burocrática era muito mais importante do que você proporcionar experiências para as crianças. Gente, ninguém estava me vendo. Só que hoje eu tenho consciência de que tudo que estava sendo feito, as crianças, eu tenho certeza que nunca mais vão esquecer. Não vão esquecer o banho de tinta, não vão esquecer as brincadeiras de pega-pega, de esconde-esconde, não vão esquecer as criações que elas fizeram em grupos com vários materiais ali disponíveis para elas. Existem lugares que dão valor a isso e proporcionam isso. Mas, sinceramente, a maioria dos lugares das escolas em que eu passei, essa dualidade é irônica. Se você brinca, é porque você brinca demais. Se você fica na sua sala de aula, quieta,
fazendo com que as crianças, sei lá, escrevam o seu nome até cansarem, você faz isso demais. Não existe, parece que não existe um meio termo, sabe? Entre o pensar e o fazer, sabe? Parece que não existe um meio termo no que você faz. A sensação é de que nada é suficiente, nunca é suficiente. Nunca. Eu ia começar esse vídeo falando sobre a cura e que a cura tem o seu tempo, né? A cura em relação realmente a essa exaustão emocional, né? O cansaço e que desistir não é fraqueza. E aí eu comecei a deslanchar por este tema, porque nada melhor do que esses pequenos exemplos para a gente ver o que, para sentir mesmo que não é de um dia para o outro que aparece a exaustão emocional, não é de um dia para o outro que você quer desistir. É aos poucos. Sinto que eu fui sendo moldada para ser exatamente, atender exatamente o que essa estrutura do sistema quer de mim. Se fala que querem seres pensantes, sendo que nem eu, enquanto professora, eu posso realmente pensar, eu posso pensar, mas eu não posso comunicar isso. Porque se eu comunico isso, volta contra mim. Nossa, eu vejo, e aí quanto mais as crianças crescem, eu vejo que é uma tristeza, parece que não tem um lugar para o riso, não tem um lugar realmente para brincadeira, para leveza dentro da educação. É irônico, não é? Porque a gente fala que educação é para criar seres pensantes, livres. E onde está a liberdade? Sendo que nem o próprio educador tem a liberdade realmente de estar contemplando as crianças que ele convive todos os dias, na sala que ele convive todos os dias. Ah tá, você tem uma liberdade, até a página 2. Outra história. Eu estava ali iniciando o ano com uma sala de aula que era uma fofura, aquela sala de aula. E eu respirei e falei, Senhor, obrigada, que eu tava precisando desse descanso, tava precisando deste acalento. Amém, obrigada. E aí, eu ali com as crianças, e eu tava muito empolgada no começo do ano, porque a sala me permitia isso, né? Mesmo que fosse 24 crianças, de 4 anos, mas a sala tava me permitindo isso. Eles eram mais tranquilos, eram umas crianças mais tranquilas. Que depois nunca mais eu tive contato com essa tranquilidade, mas tudo bem. E aí, eu estava ali com elas brincando, ensinando, e eu resolvi fazer uma massinha, né? Massinha, meleca, com farinha, com água, bem no início do ano, né? Para eles experimentarem, para mim ter a chance de conhecer eles também, e de eles me conhecerem, né? Porque tem isso, essa interação, ela é muito importante, a afetividade, ela é muito importante. Nada melhor do que eu construir uma afetividade na linguagem da criança, certo? E eu fiz aquela bagunça na sala, mas estava até organizado. Estava. Porque foi na sala, mas aí também eu falei, não, eu vou reservar aquele tempo para fazer aquela limpeza, né? É isso. Né? A gente faz de tudo. A gente pensa na atividade, a gente prepara a atividade, a gente prepara o material, a gente entrega o material e a gente tem que limpar depois tudo aquilo. Tudo isso não sozinha, tá? Tudo isso numa sala com as 24 crianças. Só você e as 24 crianças. Você não tá sozinha, né? E aí, eu brincando, eu vi que eles adoraram, eles fizeram brincadeira super legal. Eu preparei, levei lá pra fora, tranquilo. Pra mim estava tranquilo. Mas passou uma senhora, olhou e falou, viu? Eu acho que você tem que ir pra creche. Você tá achando que aqui é creche. Aqui não dá, não tem tempo para você fazer essas coisas. Eu juro que eu me assustei com aquela fala. Só que ao mesmo tempo eu também entendi.
Falta profissionais para estar ajudando na limpeza, porque no dia seguinte vai ter uma outra sala ali e a sala vai ter que estar limpa. Mesmo que eu limpe, lógico que não vai ficar perfeito. Ela olhou aquilo como um caos. E eu olhei como experiência, estamos na escola para experimentar. Se as crianças não experimentam na escola, elas vão experimentar hoje. Onde? Hoje a rua tá perigosa, as crianças brincam menos na rua. Existe um espaço ou outro de parque, nós sabemos que há limitações para isso também. E dependendo de onde se mora, né? Existe menos possibilidades ainda ou mais, dependendo de onde você mora. Então existe um contexto de bairro, um contexto de comunidade que deve ser levado em conta. E aí hoje, a escola é o único ambiente mais seguro onde a criança ela pode explorar. E aí chega ali na escola, ela não consegue explorar. Ela não consegue explorar o seu corpo. Primeiro porque realmente é poucos adultos para cuidar de tantas crianças. E aí existe todo esse sistema, né, entre você fica entre a propor uma atividade livre, propor uma atividade com uma intenção onde elas experienciem, onde elas aprendam, onde elas façam as suas próprias experimentações. E aí existe a limpeza. Se você não propõe, vai chegar alguém um dia e vai falar por que você não propõe, vai perguntar por que você não tá propondo, saindo da sua sala de aula, né? Se anime. Com o tempo, eu fui olhando e hoje eu sei aqueles olhares tristes, desanimados dos professores, aqueles corpos engessados e que esses corpos dos professores engessados começam aos pouquinhos também minar as crianças e engessar esses corpos. Porque estão cansados de fazer e nada está bom. Tudo beira a insatisfação. E tudo que você faz é simplesmente a sua obrigação. Tudo bem, existem os papéis, existem os acordos que você faz, né, na sua profissão, né, que cabe na sua função. Mas aí você se depara com isso, você se depara com um ambiente que não tem uma natureza realmente. Existe mais concreto e sala do que outra coisa. O ambiente em si, ele propicia que você fique entre quatro paredes com as crianças. E mesmo que você realmente tenha isso dentro de você, você acredite na brincadeira, em tudo isso, você sabe que brincar também não é tão simples assim. Porque existe uma preparação e existe o seu corpo. Exige da sua presença. E se isso não é valorizado, cada vez mais você vai se retirando dessa presença, sabe? E você vai se adoentando. Se todo mundo é diferente, a gente vai sofrer se a gente for moldado, está sendo moldado para ser igual ao outro, para atender a voz de um sistema, para você ser igual ao sistema. Vou compartilhar outra história. Nós estávamos preparando as crianças na Semana das Crianças. Era uma outra sala que eu estava e foi a pior sala da minha vida, mas foi a melhor sala da minha vida. Mas isso vai ficar para uma outra conversa. Eles eram agitadíssimos. Pensa em umas crianças que eram totalmente descontroladas. Só que a culpa era de quem? Alguém foi lá e me ajudou? Não. A diretora ali na época, ela botava mais fogo ainda. Porque como eu não atendia o que ela queria, o que ela esperava, uma certa perfeição do que ela achava que era perfeito, e ela conversava comigo, só que eu tenho minhas convicções. Porque eu tenho mais experiências.
E quando a gente está na sala de aula, você conhece as crianças. Então eu sabia o que era possível ou não. Eu estava experimentando também com aquela sala o que era possível ou não. Só que ninguém olhou para isso. Naquele momento era um embate mesmo pessoal. Ela realmente levou muito pro lado pessoal. Ela era abusiva, de tipo, me exigir demais, só que nunca me ajudava. Ela queria ver mesmo, parece que ela queria mesmo ver o circo pegar fogo. E aquela sala foi muito desafiadora, muito mesmo, mesmo. E aí teve nessa semana das crianças, teve um momento onde a gente chamou, né, um pessoal para cantar com as crianças, trazer músicas para elas, a gente reuniu todo mundo no pátio. Nesse momento, nesse dia, essa diretora, para se proteger, ela chamou uma supervisora. E ela começou a olhar e a fazer comparações entre eu e a minha sala e entre uma professora e a sala dela. Gente, essas comparações são terríveis, terríveis. E eu via ela falando, olha, aquela lá que gracinha, e a supervisora, olha que gracinha. E olhava para minhas crianças, olhava para mim. Meu Deus. Porque falam que a sala, ela fica com a cara do professor. Tudo bem, realmente. Fica com a cara no sentido de as crianças, elas se acostumam com você e elas começam a te imitar um pouco. Realmente aquele ambiente fica um pouco com a sua cara. Mas isso não significa que a sala que é agitada, as crianças que estão ali precisando de uma ajuda individualizada muito forte, né, de famílias que não estão acompanhando essas crianças e que não estão nem aí se você chama elas. Às vezes você chama e a família, para fugir disso, ela não aparece na escola. E você tem que ficar lidando com aquele EBO, arrastando aquele EBO o ano inteiro. Não significa que é tudo culpa sua. Não significava que era tudo culpa minha. E a gente se culpa e se pune. Porque o outro olha isso te punindo. O outro olha você te punindo. Ninguém sabia o que estava acontecendo. A sala da outra professora, eles eram umas crianças que tinham a idade um pouco menor. E deu certo, né? Tem salas que você consegue levar com mais leveza. E tem salas que te exige demais. Se aquela professora estivesse na minha sala, será que aquela sala seria perfeita? Que nem aquela sala que ela tinha? Será que é justo fazer essa comparação? Ano a ano a gente sabe que a sala é diferente, que as crianças são diferentes, que cada sala vai ter o seu desafio. Cada sala vai ter o seu desafio. E eles formam mesmo uma comunidade. E a gente não sabe, é uma caixinha de surpresa que você não sabe o que vai acontecer. Em vez de ajudar, apoiar, né? Vamos conversar para criar solução? Não! Parece que quanto mais fogo se pega, melhor. Aí é fácil, né? Porque como eu não quero tomar uma atitude, né, enquanto sistema, enquanto supervisão, enquanto direção, enfim, é fácil, porque eu não quero tomar uma atitude, que eu sei que aquilo é difícil, eu coloco a culpa em quem? Em quem que eu vou botar a culpa? Ai, olha, é uma dualidade, é uma incongruência muito grande dentro da educação. Você se doa demais. Porque você trabalhando, você acaba fazendo para aquelas criaturas que estão ali na sua frente. Você começa a olhar e ver que são humanos e crianças e que querem explorar e que precisam desse contato, estão explorando o mundo. Só que fora disso, é tudo número. Fora disso, importante é a tabela fake. Porque se falar que as tabelas, né, não sei os lugares todos, né, onde estão dando aula, mas se existe uma tabela, né, de evolução das crianças, muitas vezes ela é fake.
Porque se aquela tabela não atingiu o que o sistema quer, vão olhar para você e perguntar, mas por quê que tá aqui em vermelho essa tabela para essa criança e não evoluiu? Esquece-se ou ignora-se que existe família, que existe uma pressão burocrática, que exige que tem uma exigência muito grande para a sala cheia, para ambientes que são limitados dentro da escola, que tem horário, né? Que tem uns horários. Às vezes a criança ela quer ficar lá mais tempo comendo, ela não vai conseguir comer aquele tempo, por exemplo. Tem horário, porque tem outra sala e tem que limpar, aí tem horário da limpeza. Aí você tem uma atividade, mas você tem que pensar nessa limpeza, e aí tudo isso você vai recuando e você vai entendendo que existe mais limitações do que exploração, do que soluções para você propor boas atividades para as crianças. Há realidades? Há muitas realidades. Mas o que eu estou colocando aqui é uma percepção de anos. Mas você pode ter outras realidades e outras experiências. E tudo isso vai minando a gente. A gente vai cansando de entregar ouro aos porcos. A gente vai cansando de preparar final de semana a aula, de preparar fora do seu horário, né, de aula, aulas e pensar em atividades e falar, nossa, vai ser legal fazer isso, né? Porque eu tenho que ser criativa. Tem que ser criativa, tem que ser lúdica. E aí mas aí na hora da realidade, a realidade é outra. Por isso que assim, aos poucos eu fui entendendo que para mim não enlouquecer de vez, isso já aconteceu. E já aconteceu e aos poucos eu tô curando isso no meu corpo, porque a gente tem registros no corpo e a gente se endurece. Eu fui observando que eu precisava respirar e não me entregar mais do meu limite, que eu tinha um limite para essa entrega. E a trabalhar com o que eu tenho. Porque a educação, ela parece que ela proporciona uma nuvem ilusória, sabe? Ilusória, de muito riso. Você recebe uma carcada, por exemplo, na reunião ali de professores, educadores e tudo, aí você vai para a sala de aula e tem que sorrir. Mas aquela carcada também não fez nem aquela puxada de freio, não fez nem sentido. Porque você simplesmente entregou o que você queria entregar. E aí você tem uma ideia, seguram aquela ideia. Mas antes eu ficava muito fula da vida, mas eu compreendi que realmente é trabalhar do jeito que dá, na realidade que tem. Uma vez eu ouvi isso de uma colega e eu já tinha percebido isso. Eu falei, é realmente isso, e cada vez é mais. E aí a gente faz cada vez menos, se entrega menos. E esse menos ainda é bastante. Esse menos ainda é doído. Porque quando a gente chega nessa fase, você já tá com muita dureza no corpo, você já tá exausta, cansada e já tá entregando os pontos. E aí a gente perde o sentido do que a gente faz. E aí a gente perde o sentido, sabe? Vira mais do mesmo. Não importa o que eu fizer. Não importa se eu entregar Disney para as crianças ou se eu simplesmente sentar aqui e ficar no meu celular. O resultado, no fim do dia, vai ser o mesmo. Eu sei que as crianças, elas são aquela ponta onde elas vão sentir tudo. Mas uma vez eu também ouvi. Sempre é para criança, 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 criança. Perfeito, porque esse é o nosso objetivo do trabalho. A ponta é a criança, é educar, é olhar para essa criança, é entregar possibilidades para ela. Mas como que o doente, uma pessoa doente, cansada, estressada, que já passou anos batendo a cabeça nessa dualidade,
né, nessas questões entre se eu faço, é a mesma coisa, não faço mais do que minha obrigação. Se eu não faço, me exigem, mas aí eu vou fazer, isso volta contra mim. E aí, como que essa pessoa, esse professor vai passar sala de aula? Vai legal? Vai bonito? Lindo? Sorrindo? Contente? Feliz a vida? Até quando? Chega uma hora que a gente cansa do mesmo. Chega uma hora que o cansaço é tão extremo que é como eu falei, o mínimo dói. O mínimo dói. E aí a gente precisa de tempo para olhar e para ver se o incômodo que a gente está começando a sentir, se ele não passar, se a gente não voltar a ter aquele sentimento, não, vamos lá, vamos continuar, eu preciso olhar, dizer assim o quanto que estar na sala de aula está me incomodando. E começar a procurar planos. E o primeiro plano é reconhecer que dói, reconhecer que está incômodo e que essa insatisfação e essa exigência de cada vez mais, por mais que falem, né? Ah, faça menos, menos é mais, né? Importante entregar qualidade. Mas isso também se torna ilusório. Então você tem que observar, nós temos que observar isso no corpo. Porque depois de um tempo, eu percebi que todo final do ano eu chegava, todo mundo comemorando, não só eu comecei a observar que vários colegas ao meu redor. Ah, eu vou ter que voltar mesmo. Só que eu comecei a verbalizar isso. Ai, tá legal, férias, mas eu vou ter que voltar, começar o ano tudo de novo, com aquele chororô, com aquela, com aquela bagunça. Aí demora uns 3 meses, de 2 a 3 meses, você lutando, você com aquele corpo doendo, para que as crianças elas entrem no sistema, entrem na rotina e no horário escolar. E aí você já tá tão cansado que aí depois o resto do ano ele vai se transformando em uma bomba relógio. E aí nesse meio tempo você aguentar famílias que em vez de te ajudar, de olhar o seu próprio filho, sua própria filha com um olhar curioso de tipo, como que ele está, como ela está, como que eu posso ajudar, né, professora, vamos estar junto. Não, não há esse olhar. Ai, toma. E se você não resolver isso aqui, o problema é teu. Aí, você tem o sistema em si que te cobra, você tem dentro da escola a cobrança, e aí você fica diante das crianças que te exige uma responsabilidade gigante e exigem de você que você tenha sempre uma entrega muito grande, além do que você pode e além do que você consegue. Tem dia que a entrega é 5%, tem dia que a entrega até pode ser 100%, mas não é todo dia que você vai estar sorrindo e feliz e contente a 100%. E tá tudo bem. Tá tudo bem querer desistir. Tá tudo bem olhar e falar obrigada por esse caminho até aqui, mas eu vou me preparar e eu vou me retirar. E isso também exige tempo, e não é o tempo do outro, não. Não é o tempo do outro, é o seu tempo. É o seu momento. Porque nós sabemos que depois a gente constrói tudo dentro do salário, né, que a gente ganha. A gente constrói uma vida dentro daquele salário. E aí a gente precisa, quando a gente tá doente, quando a gente tá querendo realmente sair daquilo, porque não faz mais sentido, querendo mesmo, sabe? Olha, não quero mais, eu vou abandonar isso aqui. Não é sinal de fraqueza e que não deu certo. Pelo contrário. Gente, é que nem eu já falei antes em outros vídeos. É como se um casamento que acabou. Você vai ficar naquele casamento se acabando porque você tem tanto tempo ali dentro e você vai continuar se minando, se acabando, sendo abusivo, aguentando abusos com você mesma. A gente olhar a possibilidade de sair de um lugar onde você não quer mais, começa
por esse olhar, de olhar que realmente você precisa de um tempo. Quem tem aí mais de 10 anos de carreira sabe do que eu tô falando. Que você precisa de tempo para recuperar. Você precisa de tempo para respirar. E se você fala, não, realmente eu gosto disso, é realmente o que eu quero fazer, continuar fazendo, você precisa respirar para você continuar bem, entregando pelo menos o seu possível de uma maneira mais leveza, com qualidade, sabe? Uma qualidade possível, não qualidade ilusória, né? Não com a qualidade ilusória das tabelas para inglês ver. Que vamos combinar. A educação, ela precisa de tempo para se formar. A criança pequena, ela está experimentando. Ela vai evoluir naquilo. É interessante a gente olhar a evolução da criança na sua brincadeira, na sua performance, né, no que ela consegue fazer com o corpo dela, no que ela consegue elaborar, nas perguntas que ela começa a fazer. Mas isso leva tempo. É injusto até com a criança você tabelar ela. E aí você colocar num ranking como para ver qual é a qualidade ou não e a evolução ou não. Tudo está em evolução. Tudo está em evolução. A gente não é o mesmo de segundos atrás. Eu não sou a mesma de ontem. Tem muita coisa que a gente precisa pensar e ver. Mas vamos começar a encarar de verdade os nossos sentimentos. Vamos começar a encarar de verdade as nossas emoções. E de que não estar bem o tempo todo não é fraqueza. Tá tudo bem não tá bem. Tá tudo bem querer desistir e falar, eu quero sair daqui, agora. A minha experiência dentro da profissão é você ouvir todo dia que alguém quer desistir. Você ouvir todo dia alguém saindo tão exausto, como 3 caminhões passando por cima, e desejando não voltar no dia seguinte. Não é fraqueza você tirar um tempo de verdade para pensar em você, para pensar no que te toca de verdade. A gente muda de lugar. Às vezes o modo como estamos fazendo também e nos exigindo também pode ser mudado. Por mais que o ambiente exija, por mais que seja difícil o ambiente, eu preciso olhar o que eu levo para dentro de mim. Porque às vezes eu posso transformar em um pouquinho mais leve dentro de mim. Não levar tudo tão a sério, sabe? Não levar tudo tão ferro e fogo. E a perceber e a dar risada, tipo, sei lá, dos meus erros ou do que consideram como falha, sabe? E tudo bem. Não levar tão a sério tudo que falam, todas as exigências, no sentido de, nossa, eu sou uma péssima pessoa. Se eu continuar falhando aqui, se eu continuar fazendo isso. Porque parece que vira uma simbiose, né? Parece que vira uma simbiose. Cada um tem uma característica, todo mundo tem seus gatilhos. Nós não somos robôs ensinando pessoas. Nós não somos robôs encaixotando crianças para encaixotar crianças. Só que nos transformam nisso. Porque também fazem isso com a gente. Parece que a gente tem que entrar numa máquina, nos moldar para garantir que aquilo, daquele sistema seja feito e realizado de uma maneira perfeita. Somos humanos que erram, somos humanos que querem desistir, somos humanos que choram. É importante a gente validar as nossas emoções. E tá tudo bem um dia não entregar tudo, e tá tudo bem outro dia eu olhar e querer desistir, mas quando isso é grande demais, é preciso olhar de fato se compensa eu ficar ou não. E isso
exige tempo da gente, exige tempo de olhar, me observar, tempo de eu me organizar se eu quiser sair. E antes desse tempo de organizar, se eu quiser sair ou mudar de lugar, ou mudar a forma, né, com que eu faço, entrego, eu preciso colocar pés atrás, eu retroceder um pouco e ver que isso é uma possibilidade, enxergar que há possibilidades, há coisas mais possíveis do que a gente imagina. Eu estava muito esses dias pensando sobre e observando, tanto nos filmes quanto nas histórias, nas prisões mentais em que a gente está e a gente fica rodando atrás do nosso próprio rabo, porque a gente está num emaranhado mental, numa prisão mental que a gente nem se dá conta. A gente nem se dá conta. Sabe aqueles filmes que tem um bug no tempo? Que a pessoa ela entra no fluxo, acontece alguma coisa em que aquele dia que ela viveu se repete. De novo e de novo. E aí ela dorme, acorda de novo, vive naquele mesmo dia, naquela mesma situação, aquelas mesmas pessoas, daquela mesma forma, até ela aprender alguma coisa que ela precisa. Você já sentiu isso? O tempo se repetindo? A forma das coisas se repetindo? A reclamação de 10 anos atrás sendo a mesma de hoje? Já reparou nisso? E aí, até quando? O que a gente precisa fazer para avançar nesse tempo? É por isso que tem esse bug no tempo, essa repetição das coisas, até a gente aprender algo. É além da dor da profissão. A gente sabe que tem as questões externas, que tem a família, que tem a sociedade, que tem as exigências irreais, que é uma irrealidade, a exigência burocrática que o professor tem. Né? Na verdade, repetindo a mesma coisa em 10 documentos diferentes. A gente sabe disso, né? Quem vive sabe disso. Mas existe também o dentro da gente. Às vezes, dentro do trabalho, a gente vai ter gatilhos. Às vezes é ali dentro que a gente vai observar nossas dores pessoais, coisas que a gente não está enxergando, mas que a gente sente incômodo no corpo. E é bom prestar atenção disso, porque é além, é trabalho, mas é além do trabalho também. É aí que entra a nossa humanização. É aí que entra o autocuidado e um acolhimento, um auto-amor. Porque daí eu vou ter mais paciência comigo, se eu aceitar que eu preciso de um cuidado, de um processo de cura, de liberação de entulhos dentro de mim que não precisam mais. E eu posso levar com mais leveza as coisas. E aí tomar decisões de ficar, de mudar ou de permanecer, sabe? Porque enquanto as coisas se repetem, eu não vou sair do lugar. E isso nenhum sistema vai fazer pela gente. Somos nós que temos que tomar uma atitude ao nosso favor. E eu estou falando isso porque está cada vez mais claro. Eu não posso esperar que ninguém resolva o meu problema, as minhas questões. Sou eu que tenho que correr atrás. Alguém vai correr atrás por você das coisas que você quer? Alguém sabe realmente qual é a dor que está em você? Qual é o gatilho que tem em você? Alguém sabe o estresse tamanho de quando você vai iniciar um novo ano naquele mesmo lugar? Que você sabe que aquela caixinha de surpresa vai abrir e que nós sabemos, você já sabe de tudo que pode acontecer. E às vezes acontece coisas que você nem imagina que aconteceria. E aí você já fica com medo disso. Olha a ansiedade. Olha a perturbação.
A gente acaba não falando mais de ideias, a gente acaba não mais compartilhando soluções, a gente fixa e remói no mesmo problema. É porque aquilo não foi resolvido, aquilo não foi olhado. E a gente quer sim, muitas vezes, que olhem para isso, né? Que dê mais qualidade de trabalho para gente. Isso é importante ser olhado, isso é importante ser dito. Porque um ambiente nocivo, com pessoas machucadas, vai gerar mais situações com seres humanos machucados. No fundo, todo mundo que está ali na educação, todos, estão na mesma panela fervente. E quanto mais distante da sala de aula, mais olhar burocrático e mais um olhar distante eu vou ter. O olhar clínico é de quem está acompanhando as crianças. Existem pessoas que precisam ver além. Mas a visão está tão distorcida das coisas que permanece a ferida, sabe? As feridas abertas. E se nós, enquanto pessoas individuais, não olharmos para as nossas próprias questões e feridas, ninguém vai olhar. Porque o sistema vai continuar, as coisas vão continuar, a vida vai continuar. Se você sair hoje, por exemplo, para se cuidar da sala de aula, você tá se cuidando, você saiu por uma necessidade de cuidar mentalmente de você, emocionalmente. Vai ter alguém ali. Vai ter alguém ali no seu lugar. Se você continuar remoendo e nunca cogitar dar um espaço para você, porque você precisa fazer, você precisa entregar, você precisa se mostrar forte. Não, eu dou conta, imagina. Você acha que eu não vou dar conta? Pelo amor de Deus, eu tenho tantos anos de carreira, eu não vou dar conta? Gente, cada ano é um ano, cada caso é um caso. E às vezes você precisa arregaçar a manga, respirar e cuidar das suas emoções antes que o seu corpo ele se exploda. Antes que você crie doenças em você. E aí você vai precisar olhar para isso. E eu vejo muita gente na profissão que já está doente. E aí, para dar conta, continua. E isso vai passando uma camadinha por cima. Imagine quantas camadas tem ali. Ah, é só o dinheiro, é só o dinheiro no final do dia. Só que um dia a conta chega. A conta chega. A gente sabe que há realidades e há realidades e que a gente precisa mesmo olhar, que às vezes não tem como. Você precisa. É a vida continuar, é a vida continuando e você tendo que trocar o carro em movimento, o pneu do carro em movimento, sabe? É a vida continuando, você tá andando no carro e você precisa trocar a roda do carro em movimento. Muitas vezes é isso que vai ter que acontecer. Só que você precisa pedir ajuda. Se você está num momento de exaustão emocional, você precisa trazer um mecânico junto, colocar no carro em movimento para ele te ajudar nessa troca, na troca de gasolina, encher a gasolina novamente e o carro andando, a vida acontecendo. A gente também tem que ter calma e paciência com a gente no processo. Mas se a gente nunca cogitar de que a gente pode aliviar um pouco a realidade, ou olhar para a nossa realidade, o nosso ambiente mental e emocional como está, a gente nunca vai mudar, a gente só vai ferver. Todos estamos numa panela fervente. Aquele seu amigo do seu lado, cansado, ele também está na mesma panela que você. Aquela pessoa que ela está com tanta coisa para fazer e que ela tá naquilo de ser forte, ela tá na mesma panela de que você. Às vezes colocar para fora é tão bom. Mas a pior mentira é aquela que a gente conta pra gente mesmo.
Nós nunca vamos dar conta de tudo e nem devemos. Isso fizeram com que a gente acreditasse nessa nossa geração, nesse nosso tempo. De que tudo é muito rápido, de que tudo é muito possível. Mas a gente olha e eu não sou uma máquina, você não é uma máquina. A gente pode chorar, a gente pode respirar, a gente pode simplesmente um dia ficar simplesmente no silêncio. E tá tudo bem. A questão não é educação, porque muitos que estão têm uma habilidade, né, de educar. A questão é como estamos fazendo, sabe? A questão é como estamos entregando. É muito complexo a educação. E ao mesmo tempo é muito cruel, quando exige uma perfeição e uma entrega subhumana, sobre-humana. Vamos nos cuidar. Vamos olhar para as possíveis realidades. Vamos cuidar da gente. Vamos entregar o que é possível, da forma que é possível com o que se tem. E se você quer mais, se você quer ser mais criativo, se você tá precisando, se a sua alma tá pedindo outra coisa, se você tá precisando mesmo olhar e falar, nossa, tanto tempo, eu cansei de não ser valorizada. Vamos abrir a mente para novas possibilidades. Há coisas em que a gente pode voltar a experimentar, a ter curiosidade pela vida, a olhar as coisas, a olhar as pessoas, a ser mais curioso com tudo isso, curioso com a gente mesmo. E começar a abrir, será que é possível? Deixa eu conversar com alguém que tornou isso possível. Só que não para tomar aquela realidade como sua, não. Mas para olhar que há possibilidades além do que você enxerga. Há novos modos de pensar, há novas formas de fazer, além daquela forma que você faz. Entende? Que o coração ele comece a falar muito mais alto e que o descanso ele seja muito além do descanso para a produção. Ele realmente seja um descanso da alma. Descanse. Descanse da sua própria autoexigência. E perceba que muita coisa não é sua. E muitas expectativas também sobre você não são suas. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Podemos criar espaços onde podemos conversar e ter conversas autênticas e mais reais. A gente precisa trocar a realidade. A gente precisa olhar. Mas não vamos esperar que o externo, o sistema faça isso pela gente. Podemos sim, enquanto sociedade, exigir melhoramentos, espaços mais humanos para se trabalhar. Mas não é tão simples. Eu preciso me cuidar e me curar, que eu doente não vou cuidar de ninguém. Um grande abraço.